Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Cósmico da Rede Rama. Eu sou Emanuel Sanches. E eu sou o Romeu Rocha, e a gente vem aqui no dia de hoje com um tema bem interessante aqui, até um questionamento de uma das pessoas conectadas aqui ao nosso processo, que fala sobre o tema Grande Fraternidade Branca e os guias extraterrestres, né? Até já começo iniciando aqui uma pergunta para o Emanuel. Qual toda essa conexão entre a Grande Fraternidade Branca, os guias extraterrestres? Você pode explicar para a gente como que se forma todo esse contexto entre eles? É uma pergunta bem complexa e bem ampla, né, Romeu? Sim, Então, na verdade, teria que fazer talvez uma retrospectiva para tentar encaixar uma coisa na outra para não ficar tão difícil de se compreender. Temos que ver que a missão Rama começou lá muitos anos atrás e os primeiros contatos, as primeiras experiências que esses grupos tiveram foram com seres que se apresentaram como extraterrestres. certo. Apareciam as naves, o pessoal ali, até hoje é assim, eles vêm e se apresentam como extraterrestres, mas estou fazendo uma retrospectiva daquela época. E para eles, para o grupo original, eles estavam trabalhando só com extraterrestres. Certo. Até que no mesmo ano do início dos contatos, no início do segundo ano, esses guias, esses seres que eles chamaram de guias, esses extraterrestres, eles chamavam de guias, começaram a comentar com eles sobre a história da humanidade e tal, e todo um contexto que envolve com a fuga de um agrupamento de pessoas muito evoluídas que existiam no passado aqui na Terra para dentro do planeta, para regiões dentro do planeta que, não sei se todos já sabem, mas a Terra é igual a um queijo suíço. Certo. Ela não é uma terra oca, mas ela tem buracos muito grandes, Camadas. camadas. E num desses locais físicos, essas pessoas, esses sacerdotes, esses sábios, há muito tempo atrás, se refugiaram. E esses mesmos seres, as mesmas pessoas, formaram um grupo. Os cachorros estão gostando do nosso É um programa papo que hoje. interessa a todos. Eles estão aqui em volta, muito entretidos. Então, esse grupo começou a trabalhar junto com esses extraterrestres que mentoram todo o processo da humanidade desde o início Certo. e formaram como se fosse um grupo de proteção e começaram a tutorar, a ajudar no processo de evolução da humanidade que ficou na superfície da Terra. Certo. Então aí criou-se o que se chamou de Irmandade dos Mundos Subterrâneos, Certo. ou muita gente chama de Fraternidade Branca, né, ou Fraternidade dos Mundos Subterrâneos. Certo. Então, ali que os grupos Rama começaram a entender que existia algo muito maior do que extraterrestre vindo de Ganímedes, vindo de Apo e tendo contato com eles. Existia um contexto mais amplo que aos poucos esses seres foram passando. Certo. Para situar só mais ou menos o pessoal nessa conjuntura de tempo, né? Eu sei que não é muito fácil colocar o tempo nesse propósito, mas sempre todo mundo. Mas mais ou menos há quanto tempo atrás? Essa é a parte mais difícil, Sim, né? Porque nem mesmo esses seres conseguem passar para a gente tempo. sim, O tempo para eles é confuso. A união dos nossos tempos ocorreu agora, há poucos anos atrás. Então esses seres trabalhavam com vários tempos e planos paralelos nesse tempo todo. Então é difícil para eles enquadrar tempo. Mas para que o pessoal possa contextualizar no seu entendimento, sim. seria sábios que se refugiaram nesse local era do tempo da Atlântida. No Certo, afundamento da Atlântida é que teve um grupo de sábios que foi retirado e foi para esse local. certo. E constituiu a Fraternidade dos Mundos Subterrâneos. Perfeito. Só que, veja bem, dentro disso, aos poucos, os grupos foram entendendo mais, através do contato com esses seres, nas naves, ou nos mundos deles, sendo transportados, ou chendras, ou mensagens, comunicações e tal. Entendeu-se que a conjuntura que envolve toda a aproximação e o trabalho desses seres, vamos dizer entre aspas, o trabalho da luz aqui no mundo, ele é Sim, muito maior do que a gente imagina, muito mais complexo. muito mais complexo.
Então eles esclareceram para nós muito, de uma maneira bem até didática, que existe o que eles chamam de grande fraternidade branca. Então existe uma grande fraternidade branca que envolve N ordens, grupos que trabalham num processo de evolução, vinculados à evolução do ser humano e dos mundos aqui, outros planetas, outras humanidades, né, outras raças completamente diferentes da gente que estão evoluindo também. Existe toda uma organização. Tudo isso que se chama plano cósmico, né? O grande Exatamente. plano cósmico. Isso tudo está dentro do plano cósmico. Então existe um plano cósmico, e dentro desse plano cósmico existe o que nós chamamos de grande fraternidade branca, e que ela é composta de 4 grandes ordens. Certo. Você dá para organizar assim didaticamente, seriam 4 grandes ordens. Sendo a primeira a ordem de Micael, né, que é vinculada aos arcanjos, que a gente chama do arcanjo Miguel, que é bastante famoso, Sim. né, e que você deu o nome do teu filho, de Micael, né, inclusive. Com esse propósito, Esse inclusive. propósito. Então, são seres muito evoluídos, né, que a gente chama de arcanjos. Aí tem a ordem de Enoque, né, a ordem de Melquisedeque e a ordem dos confederados. Certo. Opa! Então Aí que agora entra dá essa para história. entender, né? Então dessas 4 ordens, existe uma que é chamada Ordem dos Confederados, que aí é vinculada a todo um processo aqui tridimensional, ligado a esses seres que estão em contato. Nesse universo todo aqui próximo nosso, existe um grande conselho, né? Certo. E esse grande conselho, ele se separa, ele se fragmenta em vários outros conselhos menores. Então nós aqui, a Terra em si, está dentro de um processo regido por um conselho de 24 anciões, Sim. que a sede hoje ainda é em Ganímedes. Sim. E esses seres mentoram toda a influência, todo o trabalho tridimensional que ocorre aqui na Terra. Lógico, voltado às questões emocionais, mentais, espirituais também. Sim. Mas eles são seres de corpo físico, que usam equipamentos para se deslocar e vir e voltar e tal, que é a Ordem dos Confederados. Inclusive para se projetar dentro das reuniões que todo esse contexto Ramos tem sido. Exatamente. Então, esse contexto Rama que você diz, que nós estamos vinculados à rede Rama, o processo da missão Rama e tal, tem ligação estrita com a Ordem dos Confederados. Certo. Aí o pessoal pergunta, mas então vocês também trabalham junto com a Fraternidade Branca? Lógico, porque a grande Fraternidade Branca, um dos eixos, um dos ramos principais é a Ordem dos Confederados, Certo. que é os caras que atuam aqui no plano físico. Existem seres engenheiros genéticos, existem engenheiros até criadores de planetas, Certo. existem seres muito evoluídos dentro da Ordem dos Confederados. Com certeza. Né? Então é esses seres que nós mantemos contato regularmente e que mentoram todo o processo da missão Rama e da rede Rama aqui na Terra. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Emanuel. Quando você diz os guias, né, confederados, dentro desse contexto inteiro da Grande Fraternidade Branca e também da Ordem dos Confederados, os guias chamados confederados, esses seres tutores e professores, eles fazem parte desse contexto de contato direto com o ser humano aqui na Terra. Sim. Eles que atuam, a ação deles, nós temos comunicação direta com o que eles chamam de instrutores. Certo. Que são esses professores que eles são treinados dentro da Ordem, né, dos Confederados para entrar em contato com a humanidade. Certo. Nós somos uma humanidade. Nós somos um projeto em um dos planetas que eles atuam. Certo. Então, os seres que se comunicam com a gente, que vêm através de comunicações telepáticas, aparecem as naves, endossam ou não endossam algumas informações que nós perguntamos ou que eles nos passam, né? Esses seres recebem um treinamento para serem nossos instrutores. Não é qualquer ser que aparece lá, você é instrutor. Não, 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 não. Certo. Tudo vai depender de um treinamento, porque existe toda uma série de protocolos, Romeu. E esses protocolos têm que ser seguidos à risca. Certo. Então, muitas vezes o pessoal acha que é muito simples. O cara vem, por que não baixa a nave numa praça e fala com todo mundo? Sim. Resolve os problemas aí do Brasil, de tudo que é lugar. Não é bem assim. Existem uma série de protocolos que eles seguem. E a diferença de nós, eles seguem com muita disciplina. Certo. Né? Muita disciplina. E nesse contexto, assim, né, muitas vezes as pessoas pensam nos extraterrestres, nos seres que vêm através de naves do espaço e aparecem e voltam, né, para o espaço. E não é bem assim esse contexto, né? Existe uma grande base aqui no nosso sistema solar e também existem bases desses seres aqui em locais específicos da Terra, né? Como que se dá essa dinâmica? Então, veja bem,
esses próprios seres aí, eles já estão aqui no planeta antes da gente existir. Sim, Antes de existir o dito ser humano, que se acha a imagem e semelhança do Criador e a obra-prima da humanidade existir, esses seres já estavam aqui. sim, Eles foram os criadores. sim, Né? Eles foram os Elohims criadores aí, que criaram aquilo que nós lemos nos livros sagrados de Adão e Eva, toda aquela origem tem vínculo com esses seres, eles foram nossos criadores. certo. Né? Então, eles já existem há muitos milhares de anos antes da gente existir. E a criação da Terra, todo o trabalho de formação do planeta, de povoamento com inúmeras espécies nesse planeta e tudo mais, foi feito por esses seres. Certo. Então, nós fazemos parte de um grande projeto cósmico. Sim, Esse projeto Terra, ele está dentro do plano cósmico, sim, que é um plano que envolve vários mundos, não só nós aqui. Então nós não somos a cereja do bolo. sim. Em hipótese nenhuma, o nosso ego pode sossegar, ficar quietinho no lugar dele, porque nós não somos a essência, sabe? Nós somos mais um. E o que falta para a gente é reconhecer que somos mais um e que poderemos contribuir positivamente se quisermos Com certeza. nesse processo, inclusive nos vincularmos a esse processo que nos dá a consciência da nossa eternidade. Aqui na Terra, os corpos que nós adotamos, eles são perecíveis, eles duram pouco tempo. Sim, Né? Chega aí nos 80 e poucos anos, já está sucumbindo, já tem que trocar de corpo. sim, Né? Então, e esses seres não, eles já têm uma tecnologia completamente diferenciada, por isso que eles não se manifestam tão abertamente aqui, porque a nossa atmosfera é danosa para eles, tem toda uma sim, questão de radiação do Sol e tal, mas é um tema para um outro momento. certo. Mas eles vêm e acedem a gente, entram em contato, trabalham com as pessoas e com os grupos, se a pessoa ou o grupo se abrir para isso. Sim, Eles nunca vão impor. claro. Aí o pessoal diz assim, mas e aqueles que vivem abduzindo, né? Mas lá nos Estados Unidos vivem roubando gente e tal, tem chupa-cabra, não sei o que lá. Gente, isso é outra conversa. Nós estamos falando da fraternidade branca, Sim, né, dos seres confederados, que nós estamos em contato e que atuam dentro de uma ordem certa, com uma série de protocolos. sim, E nós cumprimos esses protocolos. certo. Óbvio que no universo existe a dualidade. Expressem tudo. E existem outros seres que não querem saber de ordem, não querem saber de fraternidade branca, não querem saber de confederação, não querem saber de nada. Eles estão ainda muito, de certa forma, evoluídos intelectual e tecnologicamente, mas eles têm o livre-arbítrio deles, eles fazem o que eles bem entendem e podem agir de uma maneira que nós não gostemos. Tem sua própria agenda. Tem a sua própria agenda. Sim, Né? Então, por mais que muitas pessoas queiram mistificar e falar que tudo é lindo e maravilhoso no universo, porque tudo é só luz, arcanjo e tal, isso é mentira. sim, Né? Isso não é verdade. A verdade é que nós temos o lado dual sempre. E nós temos que ter muita disciplina e discernimento para conseguir manter a nossa caminhada. com certeza. Porque é muito fácil desviar. Com certeza. E um tema recorrente nesse caso é o questionamento de alguns grupos, assim, por exemplo, você tem contato com os guias confederados, né, que têm processos específicos, e muitas vezes com os chamados mestres intraterrenos, né? Uhum. E até a dinâmica dentro do contato parecendo ser do mesmo fim, também muitas vezes é diferente, Sim, né? sim, claro. Você ter contato com o ser da fraternidade branca dos mundos intraterrenos, as sensações, as percepções, o que a gente capta disso é diferente de quando tem um contato com um guia extraterrestre. Né? Os guias extraterrestres têm um jeito, têm uma energia, têm todo um impacto com a vinda deles. E os mestres da fraternidade, que são seres que evoluíram aqui. Isso que é bom entenderem, né? Isso. Que o pessoal da fraternidade branca, dos mundos intraterrenos, que os grupos de expedição do mundo inteiro, vinculado à rama, estão indo, vendo os locais de acesso e tudo mais, esses seres são seres terrestres, já da nossa raça, da Sim. nossa genética, e que evoluíram tanto a ponto de se transformarem em mestres. Sim. Então são mestres da sabedoria e que podem muito bem ser nossos mestres. Com certeza ser. E então eles vêm aqui a provar que não é porque um ser é geneticamente mais evoluído, porque um ser tem tecnologia superior, que só se pode evoluir a partir desse âmbito, né? De maneira Existem pessoas provando aqui, através dos retiros subterrâneos, de toda essa Irmandade Branca, que
você pode estabelecer uma conexão consigo mesmo, com o planeta, com as pessoas ao seu redor, e eles têm muito a nos ensinar. Com certeza, imagine. Quantos seres viraram mestres? Por exemplo, a Ordem dos Sete Raios, Sim, que é uma das fraternidades vinculada, né, a essa grande fraternidade branca. Ali tem os ditos sete mestres que as pessoas comentam e tal. Esses sete mestres são pessoas que viveram aqui, né? fisicamente na Terra. Fisicamente, no Atlântida, no Egito, depois na Índia, outro no Brasil, ou no Oriente Médio. O Sim, próprio Mestre Jesus viveu aqui, né? E era um terrestre, sim, né? O pessoal muitas vezes mistifica e diz, ah, Jesus foi uma nave que trouxe. Não, sim, ele, os guias nos falaram claramente que Jesus era um terrestre. sim, Só que eles chamam de terrestre extra, sim, porque ele teve uma ajudinha aí no processo da evolução, da evolução não, da evolução da missão dele, sim, né, dentro disso tudo. Mas ele era um ser essencialmente terrestre, assim como nós. Por isso que Jesus falou, né, que a gente pode fazer todas as coisas que ele fazia, sim, e mais ainda, com certeza. basta querer. E assim como todo ser humano, ele veio e teve um processo de várias reencarnações aqui no planeta, e foi evoluindo através de todo esse processo, Isso. então, né, não, isso esclarece muitas coisas. Inclusive o mestre Kutumi, né? Kutumi foi Francisco de Assis, Sim, né? Então, cada um deles tem uma história no passado, de coisas boas que fez pela humanidade, coisas da luz mesmo, que levam à edificação, ao crescimento do ser humano. com certeza. E é importante destacar também, né, que dentro dos retiros interiores, né, ligados à Grande Fraternidade Branca, dos intraterrenos, chamados assim, né, existem diversos locais no planeta que são chamados os retiros, né, os retiros espirituais, conexões energéticas de maior intensidade ali, que várias pessoas, né, podem chegar a esses locais e terem acesso a esse tipo de energia Sim. ou contato com esses seres, né? É, se você está num local desse, numa entrada dessa, né, esses locais, esses pontos energéticos especiais, você não vai ter dúvida de que Sim, ali a energia é diferente da energia que está num outro local qualquer que você estava. Você percebe a diferença. Então, são pontos de acesso mais fluídicos, vamos dizer assim. Parece que as dimensões estão muito próximas. sim. E essa cola dimensional aí, muitas vezes essas experiências são muito mais intensas, né, a nível interno, né? Muitas vezes as pessoas pensam que as pessoas vão lá para ter experiências de ver naves, de tudo, tudo isso pode acontecer, mas a experiência interna que é muito mais profunda, né? Porque na realidade o pessoal leva a câmera fotográfica, filmador e tudo quando está em casa. Né? Ah, enche de aparelho na mochila. Sim, Chega lá nem lembra daquilo, sim, nem pensa mais naquilo, porque a energia é tão edificadora, é um crescente tão grande que você nem imagina essas coisas. As nossas próprias saídas de campo, né? com Erro, certeza. meu, o pessoal se reúne aqui e tal, traz um monte de coisa, mas cria-se uma egrégora, uma energia tão forte no vínculo com esses seres Sim, que parece que tirar fotografia, filmar, alguma coisa assim, fica num universo paralelo. com certeza. Parece que não tem tanta importância quanto aquela vivência íntima que todos estão tendo, aquele transbordar de alma, aquela alimentação do próprio espírito. Com Não existe certeza. o que pague isso, Não, né? não mesmo. Não quer nem saber se alguém vai querer foto, né, Ah, lembrancinha, realmente você não não. está nem pensando nisso. E inclusive, né, nessa questão, é importante colocar que o trabalho dos guias extraterrestres e dos mestres intraterrenos é sempre de forma indireta, né? Através do próprio caminhar do ser, através da Uhum. sua própria jornada interna, né? Não vai nunca aparecer ninguém e dizer faça isso, faça Sim, aquilo, né? sim, sim. É algo sempre de forma indireta, né? Que construa a caminhada da pessoa e não monte essa caminhada para ela. Exatamente. Existe o excesso de mistificação das coisas, que é muito perigoso. Então existia uma época na minha vida que eu rodava aí o Brasil inteiro, dando palestras e tal, congressos, e isso me cansou, não quero mais saber disso. E uma coisa que era recorrente em muitas das palestras é pessoas que vinham procurar depois e com dúvidas assim, modelo, nossa, eu tive uma experiência com uma pessoa que falou que eu sou mestre tal, Sim, tá? Mas eu tenho que resgatar a minha missão, mas o que eu faço agora? O que você pode me ajudar para que eu possa resgatar essa minha missão? sim, Né? Então essa dor pelo excesso de mística que colocam, né, acaba criando mais dúvida, problema, complexidades e tudo mais. sim, Na verdade, essa coisa é muito mais simples do que a gente imagina, né?
E ninguém vai vir aqui te dizer assim, ó, você é o mestre Kuthumi, cara. Sim, Né? Você é mestre Saint-Germain, não se tocou ainda, tem que cumprir tua missão. Né? Então esse lado do excesso de mística, ele é muito perigoso. importante você falar sobre Né? isso. É muito perigoso e a gente tem que, de certa forma, tutorar, assim como amigos. Sim, Né? Como irmãos mais velhos, nós já temos um certo discernimento na caminhada sim, para não estimular as pessoas a pensar em coisas do gênero. com certeza. Eu sou o Emanuel Sanches, atualmente com esse corpo físico, Sim, e eu tive um monte de vidas, e essa está sendo a melhor. com certeza. Tá? Não foi um super-homem na outra e agora regrediu. Isso não existe. Hoje você, cada um de nós, é o melhor do que nós conseguimos alcançar. Com certeza. Então vamos fazer melhor ainda, vamos crescer, evoluir, transformar-nos internamente, né? Através de uma busca, através da meditação, através do crescimento, do autocontrole. Essa é a caminhada que eles sempre estão falando para nós. Com certeza. E inclusive eles não se consideram, apesar de sua longa evolução, sua longa jornada, não se consideram superiores a nenhum de Jamais. nós, né? Jamais. Eles se consideram apenas irmãos mais velhos, apenas tutores, apenas direcionando certas arestas ali que muitas vezes a gente esbarra nesse caminho, né? Eles têm consciência cósmica. Sim, Nós estamos caminhando para atingir uma consciência cósmica. Né? sim, Então eles estão vendo todos realmente como irmãos e como somos. Como certo. irmãos. Ninguém precisa sentar no trono e todo mundo bater a cara no chão para ser Deus suposto. Sim, Não, isso não existe. sim. A todas etapas de caminhada, né? Então a gente participou de mais uma vez aqui desse papo cósmico e é uma gratidão estar aqui nessa caminhada com todos vocês. Muito obrigado, então, né, pela participação de todos aí. Provavelmente nas próximas semanas aí nós teremos uma viagem lá para o Peru e participará do nosso Papo Cósmico o nosso irmão Sisto Paz. Nossa, será algo muito interessante. Se vocês tiverem dúvidas, possam nos enviar ali pelo É, grupão ou até de forma individual a cada um das pessoas envolvidas. as perguntas que vocês fizerem, que queira que nós façamos para o Sisto, a gente pode fazer, ele Isso. responde para vocês. Então, um abraço a todos, gente, e até o próximo Papo Cósmico.